Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, é com muita satisfação, com muita alegria que estamos aqui retornando com vocês e para hoje dar início a uma nova série de programas. Embora estejamos com o mesmo título do programa, o Evangelho e sua simplicidade, nós terminamos ao longo de vários meses o estudo que nós estávamos fazendo, capítulo por capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, nesses estudos do Evangelho, nós estaremos focalizando o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos altos, das escrituras bíblicas e, notadamente, do Novo Testamento. Então, é sem dúvida algo que a gente tem que dar muita atenção para nós compreendermos e interpretarmos, o Sermão da Montanha à luz do Espiritismo. Aliás, há muitos livros, sobre o Sermão da Montanha, estudos de religiosos católicos, protestantes, de universidades, enfoques inclusive sociológicos, considerando a natureza desse discurso de Jesus, e muitos livros espíritas que nós temos sobre o Sermão da Montanha. Mas vejam bem, nós vamos aqui lembrar que Jesus estava se dirigindo a um povo, que era o povo ali judeu, que residia em todas aquelas províncias. Ele estava na Galileia, mas ali tinham representantes de todas as províncias e seguiam de uma forma ou de outra, as tradições judaicas. Mas está claro, quando se analisa o conteúdo do Sermão da Montanha, que Jesus não estava fazendo um discurso específico para aquele momento e para aquele povo judeu, mas ele estava fazendo um discurso amplo para atender à humanidade, para atender aqueles que se dispunham a ser seus seguidores. E é interessante também que há registros históricos, daqueles que fazem pesquisas bíblicas ligados a ambientes inclusive universitários, que falam que Jesus teria proferido o chamado Sermão da Montanha em colinas localizadas a sudoeste ali do mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. O fato, independente de ser aqui ou ali, foi ali naquela região, e sabe-se também que foi nas cercanias de Cafarnaum. Pois bem, há também informações que Jesus teria passado a noite em oração, nesses momentos prévios, a ele proferir o Sermão da Montanha. Então nós vamos agora fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, Mateus registra que Jesus subiu ao monte. Muitos estudiosos fazem inclusive análise e inferência de subir ao monte, qual o significado de subir ao monte. Mas, vejam bem, Lucas registra de uma forma diferente. Lucas faz referência ao Sermão da Planície, mas o conteúdo registrado de uma forma mais detalhada e ampla por Mateus também aparece nos registros de Lucas, embora de uma forma mais resumida, mas a essência são equivalentes. Então eles são coerentes entre si.
Então vejam bem, na verdade, para o raciocínio desenvolvido por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, desde a apresentação, que nós temos que focalizar e ter como objetivo o ensino moral de Jesus, e que aliás ele faz isso desde o capítulo 3, né, do Livro dos Espíritos, nós não temos que nos preocupar tanto, né, no foco da geografia. E alguns pesquisadores bíblicos, como Champlin, por exemplo, também têm a mesma opinião, que a questão seria mais assim de cena, né, entre aspas, de teatro na forma de registrar. Mas o fato é que Jesus, provavelmente, aquela região é plana, tem poucos montes, mas ele pode ter subido sim em um montículo, em uma pequena elevação, para se tornar mais visível, né, e audível por uma grande multidão que estava lá o aguardando. Então é essa a ideia, né, dele subiu ao monte. Não sabemos qual a altura, né, desse monte. A outra observação que vem na sequência por Mateus é que ele subiu ao monte e se assentou para falar ao público. Vejam bem, esse episódio é uma característica dos mestres judeus. Eles falavam sentados, então essa é uma tradição que havia lá. E Jesus pode ter efetivamente usado, né, desse recurso de falar sentado, até para destacar alguns aspectos, né, da importância do conteúdo que ele estava demonstrando, e para o povo talvez até o respeitarem, o entenderem melhor. Então essas questões estão todas vinculadas, né, às primeiras observações, aos primeiros versículos registrados pelo evangelista Mateus no capítulo 5, né, do seu evangelho. E aí é importante também nós lembrarmos que o Huberto Roden, né, que foi um estudioso do século XX, dos textos do Novo Testamento, que também tem um livro, né, sobre o Sermão da Montanha, ele, veja bem, faz uma comparação extremamente oportuna. Escreveu Roden que o Evangelho é o coração da Bíblia e que o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Então veja que o fulcro aí é o Sermão da Montanha, como a alma do Evangelho, e que está imbricado dentro do coração da Bíblia. Então veja a importância, né, que é dada ao Sermão da Montanha. Nós encontramos no conteúdo, né, do Sermão da Montanha uma variedade muito grande de informações, de recomendações que Jesus faz. Então, em primeiro lugar, no todo, o Sermão da Montanha representa um grande contraste com os padrões vigentes na época, então do mundo profano e do mundo judaico de uma forma geral, porque Jesus, aí fica claro que ele não estava também se dirigindo única e exclusivamente àqueles que estavam lá naquele momento fisicamente presentes, mas uma mensagem mais duradoura. Então ele estava também apontando, encaminhando a ideia, um ideal, né, para a humanidade que deveria seguir as suas propostas, os seus ensinamentos. Então, para o futuro, né, do cristianismo. Então esse conteúdo, né, que é trabalhado por Jesus no Sermão da Montanha, também não é uma teoria, né? Porque não era uma questão apenas para crer, mas ele estava, na verdade, mostrando uma realidade, ou seja, para as pessoas serem, não é apenas crer, mas ser. Então significa que tem que haver uma relação, tem que haver o estímulo para que os seus ensinos, as suas recomendações, sejam concretizadas em ações. Então é esse o recado importante. Então é uma realidade para sermos isso na nossa ação, na nossa relação com a sociedade.
Jesus também, ele enalteceu e deixa claro que o maior mandamento é o amor a Deus. Aliás, ele sempre fala isso, porque ele traz uma mensagem sobre Deus completamente diferenciada do Antigo Testamento. Não era mais o Deus Senhor de exército, Senhor de um povo e julgador e discriminador. Não, Deus é amor, como escreveu João. Então ele passa a enaltecer a paternidade, a misericórdia divina. Isso aparece em toda a mensagem dele e de uma forma clara em todo o Sermão da Montanha. Mas, além de exaltar o amor de Deus, Jesus também apresenta uma nova ética. Embora a palavra não esteja sendo usada naquele momento, mas era isso que ele estava fazendo. E qual era a ética? Do amor ao semelhante. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Então, vejam, é amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Aí, então, está toda a base, o fundamento de tudo que Jesus falou no Sermão da Montanha e que foi registrado pelos seus discípulos. É em função desse conteúdo magnífico, né, que nós encontramos, marcante no Sermão da Montanha, é que nós podemos dizer, inclusive, que Jesus, e muitos repetem isso, é o sábio dos sábios. Jesus, ele é, na verdade, o mestre por excelência. Então, o sábio dos sábios, o mestre por excelência. Mas ele faz tudo isso como um autêntico mestre, com simplicidade, uma sabedoria autêntica que extravasa em todas as suas palavras, comparações e encaminhamentos. E ele entra numa profundidade de uma verdade, de uma informação que ele está revelando ao homem. E nesse conjunto todo, o que fica claro? Ali nós encontramos a síntese das leis morais. São exatamente as leis morais que Kardec trabalha na parte terceira do Evangelho do Livro dos Espíritos e trabalha como objetivo central em todo o conteúdo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus estava definindo novos rumos, não apenas para aquele momento, para aqueles homens, mas para a humanidade, então duradouro. Esses novos rumos que Jesus estava propondo é no sentido de estimular as criaturas crescerem, né, espiritual, moralmente, e atingirem uma estabilidade, vamos assim dizer, íntima, estabilidade emocional e espiritual. Isso é, na verdade, a consequência, a repercussão de quem adota e pratica as leis morais ensinadas por Jesus. É tão significativo o Sermão da Montanha que um vulto bastante conhecido, Gandhi, né, do século XX, pacifista da Índia, líder da libertação pela paz de toda a Índia, ele fez o seguinte comentário, que o Sermão da Montanha é a mais bela página da humanidade. Veja, e Gandhi não era cristão, né? Mas ele entendia o valor daqueles ensinamentos. Também um historiador católico francês do século XIX, Ernest Renan, ele chama a atenção que o Sermão da Montanha é a essência de todo o Novo Testamento e traz, na verdade, a moral do Cristo. Então veja a importância, né, a significação enorme do Sermão da Montanha para todos nós. Então nós vamos lembrar que o Sermão da Montanha tem algumas etapas, tem algum rol de mensagens, vamos assim dizer. Em primeiro lugar, Jesus apresenta as bem-aventuranças. Isso é importante, significativo, de grande valor, inclusive, para o contexto que nós estamos vivendo hoje. Quando se fala em bem, todo mundo entende, porque é uma contraposição ao mal. Quando se fala em aventurança, tem a ver com ventura, com futuro, com destino e, para alguns, com felicidade. Então Jesus estava anunciando, propondo um futuro melhor, ou um destino melhor,
para a humanidade, para as pessoas. E isso se torna complicado, esse entendimento, se nós não levarmos em consideração os esclarecimentos a partir dos princípios espíritas, ou seja, da certeza da imortalidade da alma e da lei das reencarnações, das vidas sucessivas. Sabe por quê? A aventurança, ela não se concretiza numa única existência, num único período curto de vida corpórea, mas é um processo educativo, é uma sequência de jornadas de aprendizagem até chegar a um amadurecimento espiritual em que se caracteriza o estado de ventura, de aventurança. Então isso é muito significativo para todos nós. Outro aspecto ou item importante que Jesus trabalha no Sermão da Montanha são as recomendações e até advertências. E aí ele faz uma contraposição, inclusive, às tradições, às formalidades do passado, não é? da própria história judaica. Então ele mostra que a lei de Deus está incólume, né, lá no Antigo Testamento. Mas muitas outras daquelas tradições foram criadas por homens específicas, cabíveis para um determinado momento, para um contexto daquela civilização. Por isso é que Jesus muitas vezes dizia: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. E aí ele fazia a complementação, a atualização ou até a substituição. Então é uma parte importante de recomendações e de advertências, e que Jesus chega a ser enérgico até em alguns momentos dessa sua fala. E finalmente é importante nós destacarmos que foi no Sermão da Montanha que Jesus apresentou a única oração que ele nos ensinou: Pai Nosso, o Pai Nosso que estás nos céus. Ele proferiu essa oração no Sermão da Montanha. Então nós temos aí muitos fatos, né, históricos, significativos, fundamentais para a compreensão, né, à luz do Espiritismo, do significado do Sermão da Montanha. É importante, quando nós falamos das bem-aventuranças, que cada uma daquelas bem-aventuranças significa ou é destacada uma virtude. E Kardec trabalha em 5 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo alguma dessas bem-aventuranças. Mas na verdade no total elas são 8 e elas estão focalizando virtudes, aquilo que é muito necessário, né, em nossos dias. Ou seja, o cultivo de virtudes, a exemplificação com a concretização das leis morais para que a gente tenha uma melhora do nosso contexto de vida na relação, né, do contexto social e o aperfeiçoamento da própria sociedade. Essa que é a ideia, é a proposta, porque Jesus estava mostrando então um caminho para uma ascensão. Numa comparação, numa ilustração, é como se ele estivesse ensinando como escalar uma montanha, né? Então nós vamos escalando ao longo das nossas várias experiências reencarnatórias, dos nossos testes que nós estamos sendo submetidos e aprimorando os nossos espíritos. Humberto de Campos Espírito, pela psicografia de Chico Xavier, escreveu um livro magistral, Boa Nova, e lá tem um capítulo chamado Sermão do Monte, em que Jesus teria chegado, né, em Cafarnaum, onde residia um publicano conhecido, muito rico, chamado Levi. E ele, para escândalo, vamos assim dizer, né, um impacto muito grande dos circunstantes, ele vai para a casa de Levi. E por que isso? Porque havia um preconceito, porque os publicanos coletavam impostos e não eram bem vistos, né, pela sociedade. E Jesus foi justo na casa de Levi. E quando ele lá chega, acompanhado de André, nesse relato feito pelo espírito Humberto de Campos, Levi relata a Jesus que naquela manhã, quando ele abriu a porta da sua casa, estavam vários mendigos, andrajosos, necessitados, pedindo auxílio de Levi, porque ouviram dizer
que ele estaria sendo agora um seguidor de Jesus. E Levi ficou assustado, os enxotou, foi grosseiro, maltratou-os, né? E eles foram embora decepcionados. Mas Jesus não recriminou, falou em generalidade, fez uma contraposição bastante suave com outras histórias e convida depois a Levi para acompanhá-lo, porque estavam chegando emissários dizendo que havia uma grande multidão esperando por Jesus. E foi aí que ele, nas cercanias da cidade de Cafarnaum, subiu a um monte e passa a falar. Quer dizer, é a proclamação do Sermão da Montanha. E Levi estava ali ouvindo, né, conforme relata o espírito Humberto de Campos. E depois que termina a fala de Jesus, todos emocionados, impactados, inclusive Levi, aí ele entendeu, né, o sentido do que significa o respeito e o amor ao próximo. E ao sair, ele encontrou um daqueles mendigos que ele havia discriminado e os abraçou. E Jesus, inclusive, destacou essa mudança que estava acontecendo. Lembrando, Levi veio a ser depois Mateus, é a mesma personagem, Mateus é que escreveu um dos evangelhos sobre a romagem de Jesus entre nós. Então é um fato interessante, né, também ligado ao episódio do Sermão da Montanha. Mateus registra no final do Sermão da Montanha que tendo acabado, né, o sermão, Jesus estava claro que Jesus ensinava como uma autoridade, como um mestre. E foi exatamente isso que nós comentamos logo no começo, quando nós falamos o fato, né, a situação de Jesus falar sentado, né, e que era uma característica adotada pelos mestres, né, ali na região que seguia a tradição judaica. E realmente ele tinha autoridade moral e autoridade espiritual. Para completar, nós temos que lembrar de um fato histórico do movimento espírita brasileiro. No comecinho do século XX, numa pequena cidade do interior de Minas, no Triângulo Mineiro, a cidade de Sacramento, existia um jovem bastante lúcido, ativo, inteligente, Eurípides Barçanufo, que era professor, tinha sido vereador e era coroinha. E ele questionava o padre, que ele não conseguia entender os sermões que o padre fazia sobre o Sermão da Montanha. Conseguiu uma autorização especial, que era raríssimo naquela época, e levou a Bíblia para casa. Leu, releu e não entendeu, porque ele não podia admitir tantos contrastes nessas promessas feitas por Jesus e que não eram realizadas no contexto da vida que ele conhecia. Até que um dia, um tio dele, senhor Mariano, vindo de uma fazenda de Santa Maria, ali nas proximidades, onde ele havia fundado um centro espírita, entrega para Eurípides o livro Depois da Morte, um livro de Leon Denis que havia sido traduzido recentemente do francês para o português. Entrega ao sobrinho, ele passa a ler, meditar durante toda uma noite, um dia, e aí ele realmente entende a beleza, a grandiosidade de Deus, as maravilhas da criação e passa a compreender o significado das bem-aventuranças. Então nós começamos hoje com vocês uma nova etapa do Evangelho em sua simplicidade, focalizando o Sermão da Montanha. Até um próximo programa.